No episódio anterior da nossa temporada Por uma Educação Antirracista, a gente apresentou os primeiros esforços da população negra para acessar a educação no Brasil, quando ainda vigorava a escravidão. Por sinal, se você começou a acompanhar essa série por esse episódio aqui, a gente sugere que você volte ao anterior, pois toda a narrativa da temporada segue uma linha cronológica. Com a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da República no ano seguinte, não havia barreiras que impedissem os negros de frequentar a escola, pelo menos na teoria, porque, na prática, o Estado brasileiro operou de forma intencional para manter os descendentes de africanos na condição de subserviência, negando-lhes oportunidades e empurrando eles para as margens da sociedade. Em vez de promover políticas públicas de inclusão para uma comunidade que foi duramente castigada pelo trabalho escravo, o Estado ofereceu postos de trabalhos assalariados para imigrantes de outros países, colocando em prática uma política de embranquecimento da população alicerçada em teorias eugenistas. Então, por mais que não houvesse impedimentos legais para o ingresso de crianças negras nas escolas, não houve iniciativas ou interesse em mantê-las. Como essas crianças precisavam trabalhar desde muito cedo, a evasão era enorme. E justamente em um momento em que a escola ganhava uma nova função social, pois a reforma eleitoral de 1881 restringiu o direito ao voto aos alfabetizados. Segundo o censo realizado em 1890, mais de 60% da população brasileira era analfabeta. Nesse período, o país já era formado por uma grande maioria de negros e pardos. Avançando alguns anos na história, a gente chega a 1940, com apenas 13 dos 35 milhões de brasileiros com idade entre 5 e 29 anos sabendo ler e escrever. Desses 13 milhões, menos de 3 milhões eram negros. A trajetória da população negra para preencher as salas de aula na primeira metade do século XIX é tortuosa, cheia de lutas e experiências de preconceito racial. No segundo episódio da temporada, você vai entender que a educação pública acessível para todos não foi tão acessível assim no Brasil. Eu sou Francis Cardoso. E eu, Rafael Santana. Está começando o Pele Preta. Apoio financeiro, Programa Aldir Blanc Bahia, Centro de Culturas Populares e Identitárias, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Em alguns episódios, já falamos sobre o epistemicídio, um dos pilares que sustenta o capitalismo e, consequentemente, o racismo. O racismo epistêmico apaga, destrói, elimina textos, rastros, vestígios, símbolos, escritos, desenhados, construídos, contados a respeito de tudo aquilo que nos ensina que a nossa história é linda, é forte, é potente e seguimos resistindo. Qualquer tentativa de desmerecer os nossos lugares de direito, de médicos, de inventores, pesquisadores, arqueólogos, matemáticos e etc., é sim uma tentativa de varrer da história a nossa existência e os nossos legados. Por isso é tão difícil encontrarmos informações devidamente registradas, cronologicamente organizadas, como se encontra sobre povos não negros. Com muito pesar, divido com vocês que o que conhecemos hoje da nossa cultura, história e espiritualidade não chega nem perto daquilo que trata sobre o que nossos ancestrais fizeram e deixaram de herança para nós. Agora imagine em meio à negação do acesso à informação e à formação, como ficam as potências reprimidas, os conhecimentos negados e a autoestima de um povo com tantas riquezas que até hoje é impedido de diversas formas de acessar e de estar em contato com a grandiosidade que o povo preto de fato representa. Aqui vai um conselho. Escute os mais velhos. Eles são fonte de sabedoria e suas histórias, suas vivências, podem nos ajudar a entender um mundo que a gente não conheceu. Por exemplo,
Eu passei a vida inteira ouvindo meu pai dizer que, na época dele, a escola pública era de qualidade, muito superior até às escolas privadas. Na minha realidade de estudante do colégio público, com todas as dificuldades que a gente enfrenta, eu não conseguia entender aquilo, principalmente quando eu passei a ter contato com alunos da rede privada. Eu não me via em condições de competir com eles em termos de ensino. Hoje eu entendo o que meu pai, seu Edinaldo, viveu. Escuta aqui comigo esse áudio de Gilson Bonfim Cardoso que você também vai entender. Ele é o pai da pesquisadora do nosso episódio, Helênia Cardoso. As escolas pagas naquele tempo eram para os alunos fracos, os alunos ruins. Os alunos que aplicavam testes, conseguiam passar com bom entendimento, boa aplicação para as escolas melhores, iam para as escolas públicas. Então as escolas públicas é que representavam melhor, na época, a melhor qualidade de ensino, e os alunos que não conseguiam se qualificar para ensino em escolas públicas iam para escolas privadas, escolas particulares, mas já com a estrutura melhor, né, com salas divididas e tudo, né, e eu estudei algumas escolas assim na minha fase chamada na época de ginásio. É preciso ter em mente que o modelo de ensino aplicado até meados do século passado, regido pela Lei Orgânica do Ensino Primário de 1946, era completamente diferente do cenário que nós temos hoje. As crianças pobres de bairros populares iniciavam a trajetória educacional na chamada Escola de Lousa, com uma professora que muitas vezes nem era formada, mas usava sua própria casa para dar aula a diversos alunos, às vezes em estágios diferentes, e ela era muito respeitada no bairro. Esse era o ensino primário, para crianças entre 7 e 12 anos, cujo objetivo era a alfabetização. A partir daí, o jovem precisava prestar um exame admissional muito exigente para cursar o ensino médio. Essa prova era considerada elitista e excludente, atendendo aos interesses dos grupos mais privilegiados da sociedade. Só que a exclusão não parava por aí. Acompanhe comigo o raciocínio. O ensino médio era dividido entre ensino secundário, que era destinado às elites e preparava para o ensino superior, e o ensino técnico profissionalizante, que, como o nome já diz, era voltado para o mercado de trabalho, destinado aos mais pobres, cujo diploma não dava direito a ingressar no ensino superior. Percebe como a lógica excludente continua se reproduzindo? Por isso, as universidades sempre foram espaços de privilégio das elites. Mas isso é assunto para o nosso último episódio. O que é preciso ter em vista é que a população preta, já em terras brasileiras, precisou se reinventar, sem se desconectar completamente dos ensinamentos que atravessaram os mares, juntamente com tantos corpos subjugados e explorados. Destituídos de sua humanidade, uma das opções encontradas para resistir era de usar estratégias que os mantivessem atentos e sempre com os pés na terra natal, o continente africano. Recriar sua espiritualidade através das irmandades e dos terreiros de candomblé, driblar os colonizadores com a ginga e a malemolência da capoeira, aprender e usar o poder das ervas, mexer os corpos ao som do jongo ou do samba, são algumas das maneiras que os nossos encontraram não só para resistir, mas também para ensinar de geração a geração que temos o nosso próprio centro e as nossas formas de ensino e aprendizagem, que não precisam reproduzir o modelo de panótipo, exercendo uma autoridade verticalizada e que não traduz em absolutamente nada o sentido de coletivo, o sentido de povo, traduzido tão extraordinariamente pelos nossos e nossas ancestrais pretos, que vieram transmitindo saber ano após ano, a fim de não romper nosso elo com a terra-mãe, África. Sentido de povo este que segue sendo reafirmado e reconstruído quando trazemos o termo aquilombamento como forma de nos referirmos a essa coletividade e acolhimento preto. E para falar um pouco sobre o que são de fato os quilombos e as suas experiências dentro desse território, temos a honra de convidar a professora Sônia Ribeiro, mulher de terreiro, mulherista, socióloga e mestre em extensão rural. Bem-vinda, professora Sônia. Marca o meu tempo, tá? Porque eu tô... Tá bom. Certo. Obrigada
por mais uma vez, né, sua disponibilidade, sua atenção, enfim. E aí a gente queria que você narrasse um pouquinho de como foi esse processo de viver num quilombo junto com a sua família, vivendo esse processo educacional também, esse processo de ensino e aprendizagem. Eu nasci dentro de uma comunidade negra rural. Na época, nós não tínhamos essa autodefinição de comunidades quilombolas, não tínhamos essa autodefinição de povos tradicionais. Nós éramos uma comunidade preta que tinha dentro que tinha no nosso entorno e dentro da vivência comunitária uma relação de um pertencimento coletivo, uma relação de partilha, né? Eu fui criada pelo meu pai, a minha mãe e os meus 7 irmãos, mas a comunidade também nos cuidava, entendeu? Eu era filha de Olício Ribeiro, de Ercília Ribeiro, mas também eu era filha da minha tia, eu era filha da minha tia-avó, eu era filha, não é, das minhas mais velhas, que eram primas do meu pai, primas da minha mãe. Então, era toda uma outra relação de comuna, de comunidade, e que é muito presente dentro das comunidades africanas, né? e que é uma constante dentro das comunidades quilombolas. Nós estamos ali. Eu tenho a minha família, mas eu sou cuidada pela minha tia-avó, eu sou cuidada pela vizinha, eu sou cuidada pelaquela tia do outro lado da rua. Então, essas relações de pertencimento familiar é muito presente dentro das comunidades quilombolas. Isso estava dentro das nossas comunidades pretas rurais e que, ao longo da nossa caminhada, por conta de uma luta organizada do movimento social de mulheres e homens pretos, nós conseguimos trazer, né, essa essência, a coletividade e autodefinir como comunidades tradicionais ou como comunidades quilombolas, e hoje a gente compreende que ali está presente um projeto de aquilombamento, um projeto de aquilombar-se. E aquilombar é toda criança que faz parte desse contexto solidário, participativo, comunitário que estão dentro da comunidade quilombola. Então, a minha educação foi uma educação construída socialmente, não só pela minha família, mas por todas e todos que viviam em comunidade. Então, isso é uma presença muito importante dentro das comunidades negras rurais. E aí tem um ditado africano que diz: é preciso uma comunidade inteira para cuidar de uma criança. Né? Então, isso é um ditado africano e isso é muito presente dentro das comunidades quilombolas. Né? E é uma educação totalmente solidária, participativa e partilhada. Nós precisamos trazer isso, né? Porque é totalmente diferente, não é, dessa educação formal que limita a nossa participação, que limita o nosso lugar de fala e que limita a nossa presença coletiva. Né? Como eu te falei no outro momento, o nosso corpo ele é um corpo em movimento. E quando nós chegamos no espaço sala de aula com esse corpo em movimento, nós não queremos ficar sentada 4 horas, não é, numa mesma posição, porque o nosso corpo é um corpo em movimento, é um corpo que fala, é um corpo que dialoga. E é nesse contexto que cresce quem vem depois de você, né? E essas práticas coletivas, né, que vêm através da oralidade, né, que foram trazidas pelas nossas ancestrais e os nossos ancestrais, e que se torna uma prática comunitária, né? Que essa prática de nós estarmos juntos, nós estarmos escutando as mais velhas e o mais velho, escutando uma prima mais velha, o papel social das pessoas mais velhas em comunidade preta é um papel de uma partilha, é um papel, não é, de um respeito, é um papel de uma compreensão solidária, é um papel de uma escuta. Então, isso é muito presente dentro das comunidades quilombolas. E quem está nessa vivência, né, vai, né, adquirindo esse comportamento coletivo, vai adquirindo esse comportamento participativo e de partilha. Né? E que quando nós chegamos no espaço sala de aula, é uma dificuldade muito grande nós nos adaptarmos dentro desse processo engessado que é a escola formal, que nós viemos de uma educação continuada, nós viemos de uma educação partilhada, nós viemos de uma educação interativa, de uma educação de escuta, de uma educação de presença, não é verdade? E quando nós chegamos na escola formal, a escola limita isso tudo nós. E as crianças pretas, né, que saíram da minha comunidade, trazendo esse referencial comunitário, realmente elas têm uma grande dificuldade de interação dentro da escola formal. Por isso que nós temos hoje, dentro das comunidades rurais, um grande índice de evasão e repetição.
porque a escola limita essa nossa presença coletiva. Essa escola formal limita essa nossa presença coletiva, esse nosso lugar de fala, né? Então, é uma coisa que nós temos que começar a retrazer para reconstruir esse processo interativo que estão dentro das comunidades rurais, né, e que muitas vezes são diluídos dentro da escola formal. Quem ajuda a financiar o nosso podcast tem acesso a conteúdos exclusivos que ficaram fora da edição e também fica conhecendo com antecedência o tema do próximo episódio. Se você considera nosso trabalho importante e tem condição de contribuir, é só entrar no apoia.se/Pele Preta e doar qualquer quantia a partir de R$10. Como já foi mencionado, o sistema educacional era regido pela Lei Orgânica do Ensino Primário, que determinava a obrigatoriedade do ensino. Você já viu também que, na prática, essa determinação não era cumprida, porque os estudantes mais pobres precisavam trabalhar, não dispunham de roupa e de material escolar, nem havia escolas suficientes para dar conta da população brasileira. Na década de 1950, quase metade dos brasileiros com 15 anos de idade eram analfabetos. Essa realidade começa a mudar a partir da década de 60, quando entrou em vigor a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabelecendo a educação como um direito do cidadão, e houve uma expansão do ensino público. Pela primeira vez na história, uma massa de estudantes negros começa a acessar a escola no Brasil de maneira paulatina, e aí eles dão de cara com um ambiente de reprodução de preconceitos, seja na relação aluno-aluno ou na relação aluno-professor. A escola se consolida como um espaço de ascensão social, mas também de instrumento de discriminação. Essas relações perduram até hoje, mas naquela época o termo racismo ainda não era cunhado, como conta Gilson Cardoso. Na época, a questão da discriminação, tanto a racial, como a social, como a de classes, era naturalmente sistêmica, né? Era bem mais dura, mas pouco se falava nisso. Se reagia, mas sem tocar na palavra, né? Existia a reação. Você rechaçava, você tentava recusar, tentava fugir, mas a palavra racismo, a palavra discriminação não aparecia nunca em nosso vocabulário, de maneira que a coisa não tinha nome. A coisa tinha uma cara, mas não tinha nome, né? Era difícil uma pessoa de cor frequentar certos lugares sem ser excessivamente notada, a não ser que ela tivesse, claro, alguma condição financeira boa. Mas na área do ensino, com relação ao ensino, isso não atrapalhava tanto a gente no ensino, não. Eu, pelo menos, não percebia essa atrapalhação. Eu acredito que eu não percebi que quando a pessoa mais escura se saía bem, o que se notava era uma especial admiração por aquela pessoa, não tanto uma especial admiração que, claro, estava aí embutido uma surpresa pelo fato de uma pessoa mais morena, uma pessoa mais escura, estar conseguindo se sair bem no meio tão competitivo, mas não existia uma palavra de tentativa para afastar a pessoa, de discriminar, de afastar, não. Existia uma admiração, você percebia uma admiração especial por aquela pessoa que, claro, era resultado da discriminação e do racismo. A gente sabe que muitas crianças e muitos adolescentes sofrem de forma efetiva e algumas vezes de forma velada o racismo dentro do ambiente escolar, né? Primeiro, o que o professor, ao se deparar com uma situação de racismo dentro do ambiente escolar, deve fazer, como ele deve se comportar, assim que ele conseguir identificar, né, que está havendo ali uma reprodução de um racismo em cima daquela criança ou daquele adolescente.
E, por outro lado, como é que os pais e os familiares devem lidar com essa criança e com esse adolescente que sofre esse racismo dentro do ambiente escolar, que muitas vezes não vem somente dos colegas, né? Existem outras nuances aí que colocam esses meninos e essas meninas nesse lugar de vítimas dessa sociedade que é extremamente racista. Então, queria que a senhora comentasse um pouco para a gente esses dois contrapontos, né? Como a escola, como o professor, o gestor, a gestão escolar, os professores lidam e como os pais em casa, os familiares também lidam com esse menino, com essa menina. Kabengele Munanga, ele tem uma frase, né, muito importante, né, e ele exterioriza isso no seu livro, que diz o seguinte: que o racismo ele é uma prática, ele é uma ideologia, né? A prática cotidiana do racismo, ela está implícita dentro do espaço escolar, e a ideologia racista também está. Não é verdade? Se a escola não conseguir compreender a dimensão nociva do racismo, a escola ela vai ser reprodutora do racismo. E todo corpo discente, né, se ele não consegue compreender a dimensão do racismo, se ele não consegue trazer para dentro do universo da escola, né, todas essas práticas e essa ideologia racista, ele vai reproduzir o racismo. E aí, assim, ó, eu sei porque eu vivenciei com a Catiúcia no espaço da escola. Catiúcia, filha da professora Sônia, é a Catiúcia Ribeiro, também professora, filósofa, mestra e doutoranda em filosofia africana. Mulherista africana é uma das nossas referências e já foi citada em outros episódios. A Catiúcia, ela tinha os seus cabelos crespos. Eu sempre fui uma mulher que vivenciei o movimento social negro, e a minha filha ela ia para a sala de aula com os cabelos crespos e ela sofria racismo nas piadas, muitas vezes até das professoras e dos professores, né? Porque eles não têm essa compreensão o quanto o racismo ele traz consequências nocivas para a subjetividade das crianças pretas, né? E aí o professor Jair ele tem uma fala extremamente importante. Ele diz que a nossa consciência é preta, mas a nossa subjetividade ela é branca, não é verdade? O comportamento que a escola adquire com uma criança preta já é um comportamento extremamente racista. A forma, né, que eu falo forma, de formar mesmo, né? A forma que é veiculada os conteúdos dentro do espaço de sala de aula é extremamente racista. Nós ainda trazemos para o universo da escola formal que os livros didáticos nos mostram são representações extremamente preconceituosas e racistas que muitas vezes o professor não consegue lidar, porque ele não conhece a história, né, do preconceito racista da sociedade brasileira. Eles não conhecem nem mesmo a história do massacre da escravização. Então, a nossa história é contada recortada. E os professores, se não tiver um conhecimento da nossa história, ele vai reproduzir o racismo no universo da sala de aula. E, consequentemente, ele vai atingir aquela criança preta que está ali. Então, assim, ó, de que forma eles vão... quais serão a reação, né, do corpo discente dentro do espaço de sala de aula? É conhecer a luta, não é? É conhecer a nossa história, né? E compreender que a escola ela é diversa, né? Nós não podemos mais trazer para o espaço da escola uma história absoluta. Nós não podemos mais pensar uma vivência escolar a partir do pensamento eurocêntrico e etnocêntrico. Nós não podemos mais. E essa é uma prática da escola. Nós ainda trazemos para o universo da escola um livro didático que reproduz, não é, a herança do escravismo. Uma criança negra, quando se vê representado, né, numa figura de um homem negro, né, com um bumbum de fora e um outro batendo no seu bumbum, e ali há uma desqualificação do ser sujeito preto, não é verdade? E a criança negra, quando ela se vê, ela se sente totalmente, né, introvertida dentro daquela representação que você está vendo. Então, um dos grandes objetivos nossa, enquanto educadoras e educadores, é permitir que a escola ela traga a verdadeira história das populações negras. Foi por isso que nós lutamos no final dos anos 80, início do final dos anos 90, para a implementação da Lei 10.639. É alterar o currículo, né? A alteração da nova LDB
e alteração do currículo escolar, e trazer a verdadeira história de África e dos africanos, para que aquela criança negra, quando chega no universo da escola, ela se sinta representada, porque nós não somos representados no universo da escola. E os professores acabam reproduzindo, né, essa não representação. Então, o que nós temos que fazer? Eu aprendi que dentro do espaço da sala de aula, nós somos as gestoras e os gestores daquele espaço. Então, a necessidade de nós estar trazendo e recontando a história das nossas populações pretas e pretos, no sentido de estar interagindo alunas e alunos pretos dentro desse universo da escola. Nós não somos representados, nem representados ainda dentro do universo da escola. E a família, eu tenho um sonho, não é, de trazer a família para dentro do universo da escola. É muito difícil hoje a família compreender que a escola é uma extensão, né, comunitária, e a comunidade é uma extensão da escola. E como é que nós vamos trazer isso para dentro da escola para discutir o racismo? E a família precisa compreender que a dimensão do racismo ela afeta a subjetividade das suas crianças pretas. Então, eles precisam estar conosco, né, fazendo esse diálogo dentro da escola formal, que é preconceituosa e racista. A gente fica muito feliz e muito honrado com essas palavras. Eu já sabia que a senhora era muito maravilhosa, porque já tinha te ouvido falar, mas compartilhar isso com outras pessoas é um presente, e a gente está muito feliz mesmo com a sua disponibilidade, então eu só tenho a te agradecer. Eu acho assim que por mais duro que seja, nós temos que compreender que a escola é a maior construtora mental do racismo. É a escola. Porque enquanto nós continuarmos, né, colocando as nossas crianças pretas dentro de um universo que ainda opera sob uma lógica da branquitude e traz como referencial a Europa, nós estamos, de fato, deformando a subjetividade das crianças pretas. Os maiores objetivos nossos, Franças, é fazer isso que vocês estão fazendo. Eu me sinto muito honrada que jovens me procurem para mim fazer um diálogo desse, porque é necessário. Nós viemos ao longo da história demarcando um campo de luta dentro das instituições racistas desse país, porque nós estamos denunciando, né, o processo educacional como uma construtora e reprodutora do racismo, né, do machismo, de todos os outros ídolos não há mais. E que eu digo, porque a educação é o caminho, não essa educação que a branquitude nos impôs, né? Nós precisamos retrazer uma outra compreensão de existência do ser sujeito preto. E essa outra compreensão de existência é construir uma outra roda educacional, partindo dos nossos valores de africanidade, com respeito ao outro e à outra, com respeito às mais velhas e os mais velhos, com uma escuta sensível, com um olhar transcendente, com um toque cooperativo e com uma auto-organização comunitária que compreenda a dimensão de todas e todos, de todos e todas, né? E que compreenda, né, que nós somos sujeitos de ação e que nós temos uma história rica que o Ocidente precisa conhecer e, sobretudo, trazer para dentro da escola essa história para que nós conseguimos, de fato, desconstruir a nocividade do preconceito e o racismo. A escola é uma escola que está morta e o nosso grande objetivo é construir um outro legado que se paute pela nossa africanidade. Nós temos um projeto de humanidade. É só trazer e colocar em prática. Muito axé, minha linda. Chegamos ao fim do segundo episódio da temporada Por uma Educação Antirracista. A pesquisa é de Helênia Cardoso. A edição é de Ol Cardoso. A trilha original é de Hits. E o trabalho de comunicação é de Ivna Pires e Danilo Pestana. Rafael Santana e eu, Francis Cardoso, assinamos o roteiro e a apresentação do episódio. Para construir esse episódio, a gente leu os seguintes artigos: uma abordagem sobre a história da discriminação do negro no Brasil, de Marileia dos Santos Cruz, promiscuidade de cores e classes, tensões decorrentes da presença de negros na história da escola pública, de Cíntia Veiga, a educação brasileira antes de 1964, disponível no portal memoriasdaditadura.org.br.